Olá, irmãos, graça e paz, boa noite. Que prazer, que alegria poder servir essa mesa nessa noite onde estão as pessoas mais importantes, que é você, que é a pessoa do seu lado. Eu tenho certeza que Deus trouxe você nessa noite aqui com um propósito e Ele me mostrou o que Ele ia fazer nesta noite aqui. E eu tenho certeza que você vai sair daqui mudado em outra pessoa. Não é porque eu estou falando, mas é porque Ele vai se manifestar. Amém? Eu queria apresentar a minha família, minha esposa ali, a Sullivan, o Eric. Eu tenho outro filho, ele teve que ficar em casa por ocasião do trabalho que ele volta amanhã. Então eu queria que vocês ficassem de pé, né? Que a minha família é tão preciosa que o Senhor tem me dado já estamos casados há 26 anos, vai fazer esse ano, não é isso? 27. A gente sempre esquece, irmãos, mas ela nunca esquece. Gostaria de também trazer um abraço da comunidade de Atibaia, do pastor César Rosanelli, né, do meu pastor, dos meus amigos lá de Atibaia. Quando vocês estiverem viajando ali, passando na Fernão Dias, passem em Atibaia. Ali é um lugar muito gostoso e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Eu tenho a honra de caminhar com o pastor Marcos, é uma amizade que faz este ano 45 anos. Eu conheci o pastor Marcos quando eu tinha 10 anos e nós fazíamos teatro juntos, na escola. Eu estava na 5ª série e ele já estava saindo do colégio praticamente, ele é um pouco mais velho que eu. Mas eu queria aproveitar que ele não está aqui nessa noite para dizer algo a você. Vocês são muito abençoados por ter um pastor como o pastor Marcos Marciano. Ele é uma das pessoas que mais acredita nas pessoas. Se você está aqui, é porque Ele acredita em você. Deus acredita em você. E é tão gostoso caminhar com pessoas que acreditam mais em nós do que nós mesmos. E o pastor Marcos, ele tem essa característica. Então eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida da Kátia, da sua família. Que alegria, que confiança, ele nem está aqui, me convidou, olha que loucura. Mas eu louvo a Deus pelo que Deus vai fazer nessa noite. O que eu queria compartilhar com você, meus irmãos, é que eu entendo que nós estamos vivendo um tempo sobrenatural nas nossas vidas e muito específico. E o que eu quero compartilhar com você hoje é algo que eu tenho certeza que pode fazer com que a nossa vida, muitas vezes, nos sentimos presos. Quem já se sentiu preso aqui? Parece que está preso. Parece que você fala assim, nossa, eu me sinto como um passarinho numa gaiola. E o Senhor, você sabe que existe um outro lado, mas parece que às vezes a gente não parece atingir esse outro lado. E eu não sei se essa palavra vai fazer sentido para você, mas eu creio que se você abrir o seu coração nessa noite, ela não só fará sentido, mas ela poderá te colocar num outro nível de relacionamento com Deus e de vida com o Senhor. Amém? Então eu queria orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pelo que Tu vais fazer nesta noite. Obrigado porque o Senhor me mostrou pela manhã que o Senhor iria tocar de forma sobrenatural e especial na vida das pessoas. Senhor, não é por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito. Nós convidamos agora o Teu Espírito para estar conosco, para conduzir esta reunião e para traduzir, para decifrar, segundo a necessidade específica de cada pessoa, a Tua voz, a Tua provisão, a Tua graça. E em fazendo isso, Espírito Santo, o Senhor vai criar novos horizontes, novas realidades para cada um de nós. Muito obrigado. Prepara o nosso coração e os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Meu irmão, eu queria dizer para você, pode não parecer, quando você olha para você, quando eu olho para mim, pode não parecer, mas você e eu continuamos a ser a resposta de Deus para esta terra. Eu vou repetir. Eu e você continuamos a ser a resposta de Deus para este mundo,
para esta terra. Deus não escolheu ter anjos como resposta, não escolheu outra coisa a não ser eu e você. Por isso nós precisamos estar muito atentos, porque Deus criou em Cristo Jesus pessoas, filhos e filhas, para serem a resposta para este tempo. O que Deus vai fazer nesta geração passa por mim e passa por você. O pastor Marcos falou para mim que vocês estavam falando sobre temas e entre eles de como viver uma vida que agrada a Deus. Eu também estou aprendendo, eu também preciso aprender, eu também estou no mesmo caminho e eu acredito que essa palavra, além de ser para você, ela é para mim e é para minha casa. Nesses dias, eu quero entender que quando nós nos posicionamos, meus irmãos, não tem como nós não provarmos daquilo que Deus verdadeiramente quer fazer. Uma das coisas que eu quero te dizer é que nós atravessamos uma das estações mais delicadas e desafiadoras de todos os tempos da humanidade até agora. Nós estamos vivendo num tempo como nunca vivemos antes. E o que está em jogo é a conquista, é a batalha pela posse da sua mente. Põe a mão na sua cabeça. É isso daí que o diabo e o mundo está querendo, a sua mente. Porque se ele puder ter a sua mente e encher esta mente de mentiras, além de você não viver tudo que Deus tem para que você viva, você jamais vai conseguir agradar ao Senhor. O número de informações hoje que tem sido, que a nossa mente tem percebido, o número de informações que está à disposição da nossa mente é surreal. Nós vamos precisar, como filhas e filhas que têm um Deus absolutamente poderoso e sobrenatural, escolhermos o que nós vamos focar, aonde nós vamos colocar o nosso coração. E isso é muito sério. Em Marcos 12, verso 30, na versão NVT, Jesus falou algo muito interessante. Certo homem perguntou qual era o mandamento mais importante. E Jesus olhou para aquele homem e disse assim, presta atenção. O Senhor olhou para aquele homem em Marcos 12, capítulo 30, e disse assim: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. E o segundo mandamento importante é: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não há nenhum outro mandamento maior do que esses dois. Se nós notarmos aqui, nós vamos ver toda a lei e os profetas resumido em duas coisas apenas. Ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e com todas as suas forças. O Senhor está dizendo o seguinte, que não basta você dar o seu coração para Ele, não basta você dar o seu corpo para Ele, não basta isso, mas você tem que entregar a sua mente. Tem muitas pessoas que a mente tem se deteriorado por conta de que elas não estão. Tem gente que eu estou falando aqui agora, elas não estão aqui. Dá um toquezinho no seu amigo do lado e pergunta: você está aqui essa noite? Você está ouvindo? Quantas mulheres têm esposo que você fala com eles e parece que eles não estão ali? Levanta a mão, só a mão. Olha lá, levantar, tem umas mãos ali, levantadas. Isso acontece com os homens vieram com esse defeito de fabricação. Não é verdade, irmãos. A verdade é que nós precisamos focar nisto que Deus está falando. Não basta. Ele disse de todo o seu coração, de toda a sua mente e com todas as suas forças. Você pode repetir comigo? De todo o seu coração, de toda a sua mente e com todas as suas forças. Olha só que interessante. Deus, Ele quer ser adorado e quer ser agradado, e a sua mente
ela precisa estar, a sua alma, ela precisa estar neste pacote também. Neste pacote. Muitos têm escolhido viver uma vida inferior, porque eles trouxeram seu coração para a igreja, trouxeram seus corpos, mas a sua mente ficou lá em algum outro lugar. E Deus está dizendo: preciso da sua mente, preciso da sua alma, preciso que você mire no que eu quero fazer neste tempo, porque eu tenho algo a construir e a sua mente não pode ficar voando. Se você quiser me agradar, se você quer viver uma realidade de 2025, onde será o melhor ano da sua vida, você vai precisar trazer a sua mente para o jogo. Quanto as nossas três dimensões, enquanto as nossas três dimensões, corpo, alma e espírito, não estiver vivendo neste nível de compromisso e predispostamente alinhada, nós vamos escolher viver uma vida inferior. É hora de nós nos apegarmos com maior diligência às verdades ouvidas. E para isso nós precisamos usar a nossa mente. Durante muitos anos, as pessoas pregavam assim, que a sua mente, as suas emoções, elas são tortas, elas são erradas, elas são ruins. Isso não é verdade. O mesmo Deus que abençoou o seu corpo, santificou a sua alma e o seu espírito. Então, corpo, alma e espírito é santificado. As suas ideias são santificadas, os seus pensamentos são santificados e as suas emoções são santificadas. Então, você nunca mais diga: eu penso e eu estou perdido. Não, comece a louvar a Deus, porque o Deus que santificou o corpo e o espírito também tocou na alma, também tocou na mente. Então, eu quero te dizer algo, que nós precisamos prestar muita atenção. Esse Pai amoroso, Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que eu e você somos falhos, mas Ele não nos pediria para adorá-lo, para agradá-lo com a nossa mente, com o nosso corpo, com todas as nossas forças, se isso não fosse plenamente possível. Ele seria cruel de nos dar uma missão sem nos dar a capacidade de fazer com que essa missão fosse levada a cabo. Então, o Deus que prometeu, Ele é fiel. O Deus que começou uma boa obra em mim e você, Ele é fiel para completar. Eu quero dizer uma coisa: contudo, nós estamos sendo chamados para conhecê-lo de uma maneira diferente, porque o que ele disse para aquela mulher samaritana continua sendo verdade. A adoração, uma vida que agrada a Deus, ela passa por um entendimento claro. Certa vez Jesus estava conversando com a mulher samaritana em João capítulo 4, 21 a 24, e ele disse para aquela mulher, no meio daquela conversa, no meio daquela situação de revelação, ele chega para a mulher e diz: mulher, você crê em mim? Mulher, está chegando a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação, ela vem dos judeus. E ele diz assim: mas está chegando a hora, e agora é, diga, agora é. Agora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai busca como adoradores. Deus é espírito e é necessário que aqueles que o adoram o façam em espírito e em verdade. Os samaritanos, eles adoravam a Deus, mas eles não conheciam plenamente por falta de uma revelação completa e correta. A mente deles estava num lugar que Deus já não estava mais. A mente deles estava num monte, estava num lugar, estava numa situação, estava numa idealização. Se eu tivesse naquele monte, se eu tivesse ali, se eu tivesse lá, então Deus ouviria e veria a minha adoração. Eu quero te dizer uma coisa, meus irmãos. Enquanto nós não temos o conhecimento, o entendimento adequado e para onde nós estamos levando o nosso intelecto, a nossa mente, nós nunca vamos conseguir adorar em espírito e em verdade.
O Salmo 117, verso 9 diz assim: Senhor, render-te-ei graças, quando eu tiver aprendido os teus retos juízos. O que este salmo diz é que quando eu conheço o caráter de Deus, muita gente age com Deus como se não o conhecesse. É muito engraçado. Às vezes você espera coisas de Deus, às vezes você comete um erro e espera que Deus te pune. Você fala assim, não, mas eu mereço, eu fui cabeçudo, eu devo pagar por isso. Isto é esperar de um Deus que nós não conhecemos o seu caráter. Este Deus, ele é um pai. Um pai trata os seus filhos com honra, com amor, mesmo quando eles falham. Sabia disso? Então o que acontece? Não é difícil eu agradar a Deus. O que Jesus disse à mulher samaritana ainda é verdade. Se você não conhece o que você adora, a sua adoração não pode ser em verdade, em espírito. Ela não pode. O Senhor quer nos levar, irmãos, a um nível de vida em que Ele não quer só ser agradado, mas pasme você, Ele quer também agradar o seu coração. Isto é incrível. Deus, meus irmãos, vou repetir, sabendo das nossas limitações, sabendo de como nós somos, não poderia pedir para nós algo que fosse impossível de se fazer. Quando eu digo que é fácil agradar a Deus, é fácil quando eu o conheço, quando eu sei quem Ele é e qual é o caráter. O nosso desafio para louvá-lo, para agradá-lo, para abençoar o seu coração, é necessário nós o conhecermos. Nós o conhecermos. Como conhecer a Deus é como você encontrar aquela, por exemplo, Jesus fala na Bíblia de aquele homem que encontrou a pérola de grande valor. Lembra da pérola de grande valor? Ele encontrou e ele vendeu tudo o que tinha para comprar aquela pérola. Quando você se dá conta, quando você tem entendimento, quando você sabe o que você está adorando, os samaritanos não sabiam. Quando você sabe, você teve uma experiência real, você vai fazer de tudo para que este relacionamento, para que esta vida, ela seja cada vez mais abundante. E uma das coisas, meus irmãos, é que quando eu conheço o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de verdade, é o convencimento necessário para mim fazer a escolha mais preciosa da minha vida. Você não precisa de mais provas quando você conhece a Deus. E eu quero te dizer uma coisa. É possível. Eu quero te dizer uma coisa devagar, com tranquilidade, para você captar. É possível nós estarmos bem próximos de Deus e não conhecê-lo. Sabia disso? Sabia disso? É possível a gente vir nos cultos, é possível a gente fazer oração, é possível a gente viver uma vida perto de Deus sem conhecer a Deus. Eu vou te mostrar como isso é possível e está na Bíblia. A palavra de Deus diz que tinha um homem na Bíblia, que ele fazia muitas coisas legais, mas o que acontece é o seguinte, ele só conhecia Deus de ouvir falar. Ele não conhecia Deus de com Ele andar. É possível, veja só, a Bíblia fala de Jó, que Jó teve uma experiência que alterou todas as suas percepções. Aquele homem, ele presumia, ele entendia que conhecia Deus. Ele imaginava, porque ele debatia, porque ele defendia Deus, a religião, sei lá o quê, ele presumia que ele conhecia a Deus.
No seu entendimento, ele achava que ele conhecia. Jó era um homem que a Bíblia chama-se de um homem temente a Deus. Ele intercedia pelos seus filhos, ele tinha uma teologia estruturada, ele era um exemplo para a sociedade. E nós podemos ser tudo isso. Mas em algum momento, Jó, na sua vida, ele chega a uma declaração bombástica. E isso precisa trazer temor para o nosso coração. Isso precisa trazer temor. Porque Jó chega num ponto da sua vida e ele diz assim: antes eu te conhecia, só de ouvir falar. Sabe qual é o problema dos cristãos nesses dias, meus irmãos? Sabe qual é o meu problema? Sabe qual é o nosso problema? É que nós podemos conhecer a Deus de ouvir falar. Ouvir que Ele cura, ouvir que Ele muda, ouvir tantas coisas. Mas Ele tem um convite para nós, para que nós provamos do seu caráter em todo o nosso coração, em toda a nossa alma e no nosso corpo. Deixa eu te dizer algo aqui. Tem algo escondido nesse texto de Jó 42. Eu estou lendo o texto de Jó 42 agora. Jó, ele diz o seguinte: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó, ele chega à conclusão agora, depois de que tudo Deus pode. Ah, quem dera que nós soubéssemos que Deus pode todas as coisas. Às vezes, a gente pensa que sabe que Deus pode todas as coisas. E quando a gente pensa que sabe que Deus pode todas as coisas, nós não estamos agradando a Deus como nós deveríamos. Porque nós só sabemos, nós só parece que sabemos, pensamos que sabemos. Mas Jó chega a uma conclusão, que precisa ser a minha e a sua conclusão. Mas para que você chegue a essa conclusão, a sua mente tem que estar no jogo. Bem sei eu que tudo podes. Eu sei, eu tenho certeza que tudo podes. Não há mais dúvida. Este problema, esta circunstância, seja lá o que for, eu não sei como Deus vai resolver isso, mas eu sei que Ele pode todas as coisas. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Por que Jó chega a essa conclusão agora, à altura da sua vida? Porque antes ele só o conhecia de ouvir falar. De ouvir falar. E é engraçado, meus irmãos, e é engraçado que quando a gente não conhece o Senhor, eu não estou dizendo aqui, eu não vim aqui para dizer se você conhece ou não conhece, o que eu estou querendo te dizer é que nós precisamos conhecer mais, nós precisamos buscá-lo mais. Nós certamente, quando nós pensamos que conhecemos, e não conhecemos de verdade, o verso 3 vai ficar em evidência. Porque está escrito no verso 3 de Jó 42 assim: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Quando nós não conhecemos o Senhor, nós vamos achar respostas para encobrir o conselho e a resposta que Ele quer nos dar. Quem é esse que encobre o conhecimento? Quando uma pessoa argumenta com Deus, ou tenta se relacionar com Ele sem o conhecer, sem que esteja com a plena convicção, sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai terminar por dando uma sugestão fora da palavra de Deus. E ela vai, às vezes, como eu vim ouvindo agora há pouco, culpar a soberania de Deus. Ah, Deus é soberano. Ah, morreu, Deus é soberano, Deus sabe todas as coisas. Ah, esse país, Deus é soberano. Não, quando eu sei que Deus é poderoso, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, eu sei que eu faço parte da história para trazer o céu sobre a terra. Esse é o nosso convite.
Porque se eu tentar me relacionar com Deus, sem conhecê-lo, de contíguo andar, eu vou insurgir contra a verdadeira sabedoria. Eu vou encobrir o entendimento. Eu vou literalmente viajar na maionese. E na verdade Jó fala assim, olha, eu falei do que eu não entendia. Do que eu não entendia. Deus, meu irmão, trouxe você aqui nessa noite. Lembra do passarinho na gaiola? Você já vai entender. Ele trouxe você nesta noite. Trouxe eu nesta noite. Para nos darmos um entendimento novo sobre o seu amor, a sua graça e a sua bondade. E dizer para mim e para você que você faz parte dessa equação. E que o céu está disponível. Não é o que você ligar no céu, é o que você ligar na terra, será ligado no céu. O que você desligar na terra, será desligado no céu. E aí, quando você conhece a Deus sem entendimento, Jó diz assim, coisas maravilhosas demais para mim, eu dizia, coisas que eu não conhecia. Sabe, meus irmãos, quando a gente encontra o Senhor, quando a gente aprende os seus caminhos, cresce, vai crescendo em maturidade, nós vamos nos deparar com coisas maravilhosas demais para mim. Jó falou assim, eu falava de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. 2025 na sua vida é para ter coisas que você não conhece e para ter coisas demasiadamente maravilhosas. É isso que Deus planejou para mim e para você. Mas para isso nós precisamos conhecer o Senhor, porque é a nossa única maneira de interagir com este Senhor. Jó, quando ele viu o que Deus estava fazendo, ele chegou à conclusão de que eram coisas maravilhosas demais. Maravilhosas demais. Você pode imaginar, meu amado, como pode ser o ano de 2025 para você, se você imaginar que este Deus, não importa a sua situação, isto é verdade, isto é a palavra dele, esse é o modus operandi de Deus. Eu não sei se você não se convence com esta escritura, mas o Espírito Santo só me trouxe aqui para dizer para mim e para você, que ele tem um ano maravilhoso demais para você, para sua casa, para sua família, para suas coisas. Ele deseja isto. Agora, Deus está propondo que você diga como Jó disse no verso 4. Depois você lê lá, Jó 42, e depois você escuta essa mensagem de novo. Eu e você precisamos dizer como Jó. Senhor, escuta-me, pois, e eu falarei. Eu vou te perguntar, e tu me ensinarás. E tu me ensinarás. Este ano vai ser um ano onde o Espírito Santo vai caminhar com você para te ensinar, para te encorajar, para te abençoar, para declarar coisas demasiadamente maravilhosas. Jó, nesse momento, ele está olhando para a sua vida, reconhecendo a sua ignorância diante da sabedoria divina, e ele se posiciona com humildade, admitindo que fala, Senhor, que coisas maravilhosas, é mais do que eu pensei, é mais do que eu sonhei, e é como eu falei no início, agora a minha mente sabe, a minha alma sabe muito bem, a minha alma sabe muito bem, eu não preciso mais colocar o caráter, a bondade e a fidelidade de Deus em xeque, não importa o que eu estou passando, Ele é sempre bom, e Ele está, de alguma maneira, fazendo com que aquela circunstância, Ele consegue pegar aquilo e fazer com que aquilo coopere para o meu bem. Meu irmão, eu não sei o que você está passando, qual é o momento da sua vida, mas isso aí que você pensa que está te matando, que vai te matar, Deus está pegando isso e transformando de um jeito só para cooperar com o seu bem. É isso que eu vim aqui dizer para você. E eu já estou caminhando para o final, daqui a pouquinho. Eu quero te dizer uma coisa. O desafio é que a nossa mente precisa habitar este lugar na batalha. Deus te deu uma mente, e a sua mente precisa ser constantemente renovada.
para que você conheça o caráter e a sua vontade. E isso, como eu disse agora há pouco, além de agradar a Deus, vai cumprir aquele versículo que está lá em Salmos, que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Esta via de agradar a Deus não é uma via de uma mão só, é uma via de duas mãos, onde Ele fala assim: eu quero te agradar, eu quero saber o que está no seu coração, me conta aí, para onde você quer ir, o que você quer fazer? Deus leva o desejo do seu coração a sério. Mas se a nossa mente não estiver no lugar correto, não for renovada com a sua palavra, sabe o que vai acontecer? Nós nunca vamos experimentar. Promessas Deus pode fazer. Gostei do que o irmão falou aqui agora há pouco. Maná é comida de quem está no deserto. Maná nunca foi promessa. Maná foi provisão circunstancial. Tem gente que fala assim: eu estou vivendo o maná de Deus. Maná de Deus. Deus está enviando maná. Deus está enviando pouco, então, porque Ele só está enviando a comida de quem está no deserto, de quem está se comportando como escravo. Maná é provisão para escravo. Quando você entra na terra prometida, lá está o leite, lá está o mel, lá está a abundância. Meus irmãos, o desafio não é só agradar ao Senhor, mas é agradar-se do Senhor. Sabe, agradar-se do Senhor significa que eu não fico enjoado dele. Eu quero mais, eu preciso de mais e eu quero mais. Às vezes nós vamos cometer um erro. Nós vamos passar por momentos da nossa vida em que parece que nós vamos perder de vista o Senhor, mas o Senhor não perdeu você de vista. É só você continuar olhando para Ele, porque Ele não tirou os olhos de você. É com essas coisas nós renovamos a nossa mente. Romanos capítulo 12, 1 e 2 diz algo, que Deus chama a sua mente para participar. E você já vai entender porque eu estou falando isso. Ele diz assim, Romanos 12, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim: portanto, meus irmãos, eu lhes suplico, entreguem seu corpo a Deus. Entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Versículo 2. Tem muitos irmãos que só está em Romanos capítulo, só está no verso 1. Deus está te convidando a vir para o verso 2. E diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Não tome a forma dos pensamentos deste mundo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A sua mente tem que estar no jogo, porque senão você nunca vai compreender, eu nunca vou compreender qual é o que Ele quer fazer, a fim de que eu experimente a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Deus não está lá como um rei querendo ser agradado, súditos me agradam. Não, Ele quer que você o conheça o seu caráter, porque quando você e eu conhecemos o caráter dele, vai ser impossível a gente não se agradar dele, e se agradando dele, nós seremos completamente saciados com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Veja, meus irmãos, nesse texto tem duas coisas, a fusão de entregar o seu corpo e renovar a sua mente, acionará uma vida no Espírito vitoriosa, onde levará você a experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero repetir, quando você traz a sua mente para este lugar, o objetivo de Deus não só será ser agradado, mas agradará o seu coração. E eu preciso que você projete o seu 2025 com essas informações na sua mente. Deixa eu te falar, você já ouviu falar de invasão de sistema? O meu filho Eric ali, ele é hacker, mas ele é um hacker do bem. Tempos atrás ele invadiu o sistema da universidade e viu que dava para alterar todas as notas e ligou para a faculdade lá perto de casa e avisou eles. E o Eric invade os sistemas. Você já viu invade e acha os erros, né? E ajuda a consertar. E ele só tem 16 anos, viu, irmãos? Imagine quando ele tiver mais.
Você já viu falar de alguém tentar invadir o seu celular, roubar informações? Isso existe, não tem? Fulano, já ouviu a expressão fulano caiu num golpe? Quantos já caíram num golpe aqui? Acontece. Deixa eu te falar, sabe por que esses sistemas são invadidos, golpes prosperam? Porque muitas vezes nós nos tornamos vulneráveis. E o pior, deixa eu te dizer uma coisa, 99% das vezes, muitas vezes, nós é que damos permissões de alguma forma. Clica aqui, já recebeu aquele e-mailzinho, clica aqui? Veja isso, não sei o que lá, clique aqui. Você não sabe, mas a sua curiosidade deu permissão para que alguém acesse o seu sistema e sequestre as suas informações para usar de maneira nociva. No início, eu te falei lá, no início quando eu comecei aqui, eu te falei que a nossa mente, nesse tempo, nessa época, nesse mundo, nesses dias, tem suportado uma alta quantidade incomensurável de informação. Nós não fomos projetados para tudo isso. E eu quero te dizer que isso é surreal. O Augusto Cury já disse uma coisa que eu quero te falar, que uma criança hoje, de 7 anos, ela tem mais informação do que o imperador no auge de Roma. Vou repetir. Uma criança de 7 anos hoje, ela tem mais informação do que o imperador no auge de Roma. É absurdo o número, a quantidade de informações que tem chegado a mim e a você. E ela tem chegado a nós pelos nossos dispositivos, pelas telas. Quantos tem uma tela aqui? Alguém não tem celular aqui? Eu estava querendo doar um celular aqui. Tem alguém que não tenha? Todo mundo tem celular lá. Olha só, todo mundo tem celular. E às vezes alguns têm até 2. Por que isso acontece? Por que esse tanto de informação existe hoje? Na verdade, nós estamos na era da informação, na época da informação. Agora mesmo, o mundo, ele acabou de fazer, que quem viveu lá perto do ano 2000, experimentou um negócio, a chegada dos computadores. O mundo mudou nesses dias e você nem percebeu. Você que não acessou a inteligência artificial ainda, você não pode imaginar como o mundo mudou. O mundo é outro. O mundo é outro agora. Depois da inteligência artificial, o mundo é outro. E você vai descobrir isso, de um jeito bom ou de um jeito ruim. Porque hoje nem tudo que você vê é mais a verdade. E você vai ter que tomar cuidado. E qual que é o problema aqui? O problema é que nós não fomos preparados para esta quantidade de informações. E eu quero te dizer uma coisa mais terrível ainda. 90% de todas essas informações que nós recebemos, que ocupam espaço na nossa mente, elas são irrelevantes, mentirosas, negativas, desencorajadoras e inúteis. Sabia, Ismael? Inúteis. O consumo excessivo de informação tem roubado a sua mente e a minha mente. Isso está associado a efeitos adversos na saúde mental, trazendo ansiedade, medo e estresse. A exposição constante ao conteúdo desnecessário pode contribuir para a síndrome do pensamento acelerado, síndrome do pânico e todas as outras síndromes. Mas eu quero te dizer, eu e você, isso é um golpe articulado contra a nossa mente, que eu e você temos dado permissão. A Bíblia diz, busque o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Quantos de nós não ficamos assim, Hoje, a luta do Espírito é contra o seu dedo. Sabia disso? Porque antigamente Jesus dizia, o que entra pela boca faz mal. O que sai da boca faz mal. Hoje, se nós não nos policiarmos, nós não temos capacidade de guardar o centro do lugar que Deus escolheu
para nos dar o entendimento do seu caráter, da sua bondade, do que Ele quer fazer nessa terra, nós estamos perdendo isso nesses dias. E eu quero te dizer uma coisa, tem um cara chamado Nicholas Carr, que ele escreveu um livro chamado A Superfície, o que a internet está fazendo com os nossos cérebros. Ele argumenta que grande parte das informações da internet são de baixa profundidade, feita para capturar a sua atenção rapidamente, sem o valor educacional ou transformador. Eu podia dizer outras coisas muito interessantes que ele fala, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu quero te dizer que Deus, Ele naquela cruz, Ele pagou um alto preço para que a nossa alma fosse completamente dele. Para que este lugar fosse o lugar do seu descanso, fosse o lugar do seu repouso. A maioria dos conteúdos que consumimos online tem um impacto significativo na vida dos usuários. E Romanos capítulo 2, verso 1 e 2 diz: como é que você está renovando a sua mente? Esses dias eu fiquei no Instagram olhando, e aí eu comecei a ver uma notícia do Brasil, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra. E eu olhei e falei: Senhor, se isso aqui que o povo fica vendo o tempo todo, eles não conseguem. Eles não conseguem. Nós deixamos a palavra de lado, nós deixamos o lugar de nos abastecermos com aquilo que o Senhor tem para nós e ficamos à deriva horas e horas. Quem nunca? E o Senhor nesta noite, meus irmãos, eu quero te falar algo mais poderoso ainda. Não existe uma maneira de agradar a Deus sem que nós renovamos a nossa mente. Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Uma mente transformada, uma mente renovada, tem condições de operar dentro da atmosfera da fé. Deus precisa da sua mente. Eu quero te dizer algo. Eu e você nunca vamos estar no lugar de conhecer realmente a Deus se eu não decidir hoje entregar a minha mente para Ele. Tem muitas mentes perturbadas, mentes com medo, várias situações. Talvez seja por isso que o quinto elemento da armadura de Deus seja, sabe qual? O capacete da salvação. Eu e você, mais do que nunca. Sabe, meus irmãos, eu queria que vocês pudessem ver Deus falando através da minha boca para você e para mim. Ele está olhando para você. E o que está entrando na sua mente, no seu coração, está formando a sua fé. É hora de você decidir. É hora de você dizer assim: Senhor, este ano é o ano que eu vou intensificar muito mais. Vistam-se de toda a armadura de Deus vistam de toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois o nosso inimigo não é a carne e sangue. Deus quer usar a minha e a sua vida. Deus quer levar você em cada lugar e você falar assim: a minha mente sabe que eu sou filho do Deus do impossível. Eu estou neste lugar, na hora certa, no tempo certo, pensando a coisa certa para fazer com que o sonho do coração de Deus e a sua palavra se cumpra. Se você estiver distraído, você vai perder um momento. Você vai perder um momento. Você vai perder um momento. Eu quero te dizer uma coisa. Você e eu precisamos do capacete da salvação. Porque é a única coisa que pode salvar a nossa mente desses dias tão cheios de informações inúteis. O diabo tem roubado muitos de nós, eu quero te dizer, é sob a nossa permissão. Quero dizer mais uma vez, não é um ataque apenas,
Eu tenho dado permissão. E nessa noite o Senhor quer mudar isso. Eu queria te dizer uma coisa. Quando eu digo que é sob a nossa permissão, tem um texto que diz assim, que Jesus disse que o ladrão não pode entrar na casa do valente. Ele é valente, mas como é que o valente se deixou amarrar? Alguma coisa aconteceu. Sansão era um homem valente, mas ele se deixou amarrar. Ele se deixou amarrar. Eu quero convidar você para ficar em pé. O Senhor me trouxe aqui nessa noite porque Ele sabe que você tem potencial para agradá-lo. Porque Ele já te fez agradável. A Bíblia diz que você já foi feito agradável no amado. Mas Ele falou que tem muitas mentes que estão à deriva, que se sente perdendo tempo, que às vezes você se sente como se seu entendimento tivesse sido danificado. E a desesperança pode entrar, perturbações emocionais, falta de foco. O que Ele está te dizendo é que você, de forma alguma, foi feito para agradar ou para servir a dois senhores. Essa manhã aconteceu um fato lá na minha casa muito engraçado. Eu estava na sala preparando essa palavra e eu tenho uma sala que tem vidros grandes, bem grandes assim, é um vidro assim, aí é sobrado, né? Tem um vidro bem grande e tem um vidro. E entrou um besouro. Ele já está lá desde sexta-feira. Ele faz aquele barulho de bater no vidro, sabe? Aquele barulho de bater no vidro. Zzz, e daqui a pouco ele se mexe. Zzz. E aí, do nada eu falei, eu vou libertar esse besouro. Na hora que eu falei isso, Deus falou assim para mim, eu estou te dando uma palavra profética para hoje à noite. Isso é algo para mim e para você. Ali tinha um vidro. Na visão do besouro, o lado de fora estava logo ali. Mas ele tentava, mas não conseguia ir. Ele não entende o que estava segurando ele. Ele fazia força, batia as asas no vidro. Ele via o lado de fora, mas não conseguia passar. Muitas pessoas enxergam do outro lado, mas elas não se dão conta que tem um vidro, igual o besouro. Não entende como, não conseguem acessar. Por que que eu não posso provar? Aí eu fui lá, eu peguei a rede da piscina, aquele negócio que você faz a limpeza da piscina. Eu falei, eu vou usar esse negócio aqui. E peguei aquele negócio grande, né? Entrei assim na casa e tal, passei. E fui tentar pegar o besouro. E ele saía. Aí eu falei assim, eu só estou tentando te ajudar. Quando eu falei isso, sabe o que aconteceu? Ele pousou na rede. E eu peguei, ele pousado na rede, abri a porta e fiz assim. E ele voou livremente. O Senhor nessa noite, Ele quer que você voe livremente, meu irmão. Parece que tem um vidro. Parece que tem, eu estou vendo tantas realidades, eu estou vendo tantas coisas, mas parece não chegar a minha vez. Parece não chegar o meu momento. Parece que esse ano vai se repetir o que foi o ano passado. Eu quero te perguntar, será que isso é com você, é comigo? O Senhor quer que você dê um passo nessa noite. Ele quer que você abandone o fluxo de lixo que você deu permissão para ocupar o lugar que é dele, que é a sua mente. Sabe, hoje Ele quer te convidar a fazer um pacto de como será esse ano. Porque não importa onde você serve no lugar dessa igreja, não importa se você é pastor, se você é líder, seja lá quem você for, importa que
Eu posso ver tantas realidades, mas eu não consigo acessá-las. O Senhor está te dizendo: a minha vontade é boa, perfeita e agradável. E eu quero nessa noite plantar uma semente no seu coração, para que você, vendo ela crescer, você comece a experimentar a minha vontade. Eu queria cantar um cântico, rapidinho. E eu queria que, se você sentiu que você é essa pessoa, que você pudesse dar um passo à frente. Porque hoje é dia do Senhor libertar como um passarinho sai da gaiola. Hoje é noite do Senhor te trazer para um encontro. Ele quer o seu coração. Ele talvez já tenha o seu coração. Ele talvez tenha o seu corpo. Mas Ele quer a sua mente. E eu quero que você diga: Senhor, eu vim aqui nessa noite que estava planejando chover. Eu quero começar o meu ano de posse deste lugar, onde eu posso acessar o que eu estou vendo. Chega de ver e não poder acessar. Quando aquele besouro sentou na rede, o Espírito Santo falou assim ao meu coração: senta na rede, Arnaldo. Senta, que eu vou fazer você voar. E aquele besouro sentou. Eu abri a porta e ele voou. O Senhor quer tirar esse vidro da sua frente. Vamos cantar um cântico, irmãos. Põe as mãos no seu coração. Ele está te convidando. Na verdade, você deveria pôr a mão na sua mente. Mas põe a mão onde você achar. Isto é o que o Senhor quer de você nesta noite. Porque a sua mente é o lugar do descanso. E com esta mente, com este coração, com este corpo, você será levado a um nível de aceleração e graça que você jamais imaginou.